Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Na nossa quarta aula de hoje eu vou falar das faltas disciplinares. Mas antes de iniciar, eu vou fazer uma retrospectiva, vou voltar um pouquinho e falando o que foi a nossa primeira aula, falando sobre princípios e garantias constitucionais. Já na segunda aula eu falei da extração do material genético, o DNA, e o exame criminológico. Já na nossa terceira aula, eu falei sobre o trabalho intramuros e extramuros. Bom, agora a gente já está começando a nossa quarta aula, né, das faltas disciplinares. E antes de iniciar essas faltas disciplinares, né, eu quero que a gente faça uma conexão que esse estudo exige entre o Estado e o executado, o penado. Essa conexão, ela tem um link importante, que são de direitos e obrigações de ambas as partes. Vale destacar que a RT 736-685, ela assevera o seguinte, eu vou dizer ipsis litterim. É verdade que a carência absoluta nos presídios, notadamente no Brasil, os apenados recolhidos sempre reclamam mal-estar nas acomodações, constrangimento ilegal, a impossibilidade de readaptação à vida social. Por outro lado, é de sentir que, certamente, mal maior seria a reposição à convivência da sociedade do apenado, não recuperado provadamente, sem condições de com ela coexistir, ou seja, o que a RT está dizendo é o seguinte, olha, ainda é preferível que ele cumpra a sua pena e comprove a sua ressocialização, a sua readaptação, do que simplesmente colocá-lo em contato com a sociedade, sendo que ele não tem condições de coexistir com ela. Bom, então agora a gente começa da nossa disciplina, né, das faltas disciplinares. E para isso eu vou fazer uma analogia, eu vou contando uma história e infiltrando essas faltas que são colocadas na nossa LEP, na Lei de Execução Penal. Então vamos lá. Quando a gente fala da disciplina, para o encarcerado em pena privativa de liberdade e está cumprindo a prisão provisória no que couber. Deverá ser cientificado das normas. Aquilo não é lei. As regras internas no sistema penitenciário são consideradas como normas. Logo, as normas, elas têm que ser cientificadas, passadas para aquelas pessoas que vão adentrar ao sistema prisional. Por que ela não é lei? Porque se fosse lei, ela seria colocada como regra geral. Então a gente não tem como se furtar de dizer assim, eu não conhecia a lei, por isso que eu fiz isso. Não existe isso. Logo, não existindo, ela trata-se de uma lei, porque é de conhecimento geral. Neste caso, quando ele adentra ao sistema prisional, existem normas, no qual ele deverá ser cientificado da existência delas. Para quê, Carla? Para que com isso ele cumpra essas normas e evite cometer as faltas disciplinares. Bom, quais são as faltas disciplinares? As faltas disciplinares são faltas leves, médias e graves. Para isso eu começo a historinha. Vamos supor que você resolveu fazer um churrasco na sua casa. A família se reuniu para fazer um churrasco, né? E a casa, ela tem a parte de baixo, que é o térreo, que é a sala, a cozinha, o deck, a piscina, a churrasqueira, a garagem, tá tudo ali, interligado. E o andar de cima são os quartos, né? Quando você convida uma pessoa, um amigo, para participar desse churrasco, quais são as normas que você cientifica aquela pessoa? Você mostra o ambiente térreo, a sala, a cozinha, os banheiros, o lavabo, o deck, a piscina, a churrasqueira, a garagem, ali. Ou seja, você informa para ele, esse local aqui é de circulação sua também. No entanto, a parte de cima, onde ficam os quartos, esse não é de circulação sua.
Mas quando a gente fala de falta leve, é quando o apenado, o custodiado, ele vai transitar indevidamente por determinados lugares, pela unidade prisional, no horário que não pode transitar. Existe alguém cumprindo um isolamento, ele resolve entregar um objeto a essa pessoa, puxar conversa com essa pessoa. Isso é cometimento de falta leve. No momento em que o rapaz resolve subir, para verificar os quartos para andar, inicia ali subir as escadas, ele já está fazendo o quê? Transitando por aquele estabelecimento, pelaquela residência, de forma que ele não pode transitar. Mas quando eu falo das faltas médias, as faltas médias é atuar de maneira inconveniente, é não usar de urbanidade com autoridade, é simplesmente divulgar notícias, e essas notícias a gente não está se importando se são verdadeiras ou falsas, mas as notícias acabam por perturbar a ordem e a disciplina do local. Neste caso, esse amigo, ele não só subiu as escadas, mas ele tentou adentrar, abrir a porta dos quartos. Ele já cometeu uma falta média. A falta grave, o próprio nome já diz, Ela é a pior de todas. Desse amigo que você convidou para o churrasco, é quando ele consegue entrar nos quartos, porque a porta está apenas fechada e não trancada. Ele abre a porta dos guarda-roupas, ele pega determinados objetos, um perfume, uma pulseira, um anel, um relógio, objetos que ele consegue colocar no bolso, objetos pequenos, correto? Ele cometeu a falta grave. Qual é a consequência desse amigo seu? Ele chegou à fase da sua confiança. Por isso você convidou ele para participar do churrasco na sua casa, com a sua família. Só que nesse ponto ele vai regredir. Ele era um conhecido, se tornou um colega, agora virou um amigo. Então nesse ponto, esse amigo, ele vai regredir e vai se tornar apenas um conhecido. Ele vai ser colocado para fora da sua casa, onde ele não mais vai poder adentrar. Não será mais convidado a participar de festa alguma. Mas quando a gente traz isso para o sistema prisional, eu digo que nesse caso, o custodiado, o apenado, ele acaba por regredir o regime. Então, se ele estava no regime semiaberto, ele regride para o regime fechado. E existe também uma forma em que o juiz ele pode retirar aquele período de cumprimento da pena, uma porcentagem, uma fração. Ele pode retirar. Ele não pode retirar tudo, como se fosse começar do zero. Não, mas ele retira uma parte. Mas, Carla, dessas faltas graves, o artigo 50 da LEP estabelece quais as condutas que vão incitar essas faltas graves. E aí eu começo. Nos incisos 1 ao 8. Inciso 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Lembra que incitar é como se ele estivesse colocando a lenha na fogueira. Ele não estava nem sabendo do fato, e aí escuta aquele burburinho e fala, não, é isso mesmo, porque a gente não é respeitado, porque os nossos direitos não são válidos, e etc, 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 com o intuito de subverter, de atrapalhar, de bagunçar a ordem ou a disciplina. Fugir. Inciso 2. Inciso 3. Possuir indevidamente um instrumento que possa causar dano à integridade física de outrem. Aquela caneta que vira uma arma, aquele material de fazer a barba que também se transforma em arma, e assim vai. Provocar acidente de trabalho. Se ele trabalha internamente, ele sabe que o piso tem que ficar seco, porque senão se torna escorregadio, ele resolve deixar o piso molhado. Ele sabe que determinado equipamento tem que ficar guardado, porque ele causa um dano, a pessoa pode se machucar. Então ele vai lá e deixa o equipamento no local onde as pessoas acabam se machucando, e assim vai. Descumprir em regime aberto as condições impostas.
Regime aberto não é liberdade 100%, não é deixar de cumprir pena, ele está cumprindo uma pena, somente em regime diferenciado do que era o regime fechado. Ele agora progrediu, ele está na última escala, que é o regime fechado, o regime semiaberto, e agora ele está no regime aberto. E depois do regime aberto, ele está livre, correto? Ele cumpriu a pena, ele, como algumas pessoas costumam dizer, ele quitou com a justiça. Então, o regime aberto é um cumprimento de pena e tem regras, normas, em que ele está ciente. Uma vez desobedecido, ele regride de regime, ok? Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39, ter a posse de algum aparelho celular, rádio ou qualquer similar, similar, algum material similar, que faz com que ele entre em contato. Vamos supor que ele está no pavilhão A e tem o pavilhão C, e ele quer se comunicar com uma pessoa que está naquele pavilhão C e ele não tem autoridade para transitar entre os pavilhões. Então ele utiliza desse rádio, telefone, o aparelho celular ou qualquer outro similar para entrar em contato com essa pessoa ou até mesmo com seus parentes que estão fora, estão no ambiente externo, ou seja, fora do sistema prisional. E o oitavo inciso, que é um inciso que vem causando aí grandes repercussões, que fala de recusar ou submeter ao procedimento de identificação do material genético, ou seja, é a extração do material genético. Aquela pessoa que cumpre pena em regime fechado, pena privativa de liberdade, ele é obrigatório a fornecer o material genético. Qual é a discussão nesse caso? Que alguns falam que isso invade, agride, um princípio importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Outros doutrinadores dizem o seguinte: vamos ponderar, de um lado a segurança pública, como se fosse uma balança, De um lado a segurança pública, do outro lado o princípio da dignidade da pessoa humana. E qual é aquele que melhor atende à necessidade de hoje? E muitos acham que é o princípio da segurança pública. Já outros acreditam que a dignidade da pessoa humana não pode ser violada em momento algum, mesmo utilizando o princípio da ponderação. E aí me vem uma pergunta: Carla, o apenado, ele fugiu, mas ele acabou sendo pego, ou seja, houve uma tentativa de fuga e não a sua consumação. Ora, se foi uma tentativa de fuga, eu já sei que ele cometeu uma falta grave, conforme o artigo 50 da LEP, que eu acabei de comentar. Correto. Então, nesse caso, eu posso então aplicar o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que diz: punir tentativa com pena correspondente ao crime consumado, porém diminuído de 1 a 2/3? Não pode. Eu não posso usar o Código Penal, sendo que a Lei de Execuções Penais, o que a gente chama de LEP, já deixa muito claro que a fuga, o crime, na sua tentativa ou consumação, a punição é a mesma. Logo, o Código Penal não pode interferir na Lei de Execução Penal. E aí eu vou comentar com vocês duas decisões que eu achei interessante. A primeira decisão foi do TRF da Primeira Região, que dizia o seguinte: o rapaz que cumpre pena desde 1991 por tráfico de drogas, em 2016 ele cometeu uma falta grave. Foi reabilitado, ou seja, pagou, quitou, Foi reabilitado. E em 2020 ele requer a progressão do regime. Bom, o entendimento que se tem é o seguinte: olha, ele cometeu uma falta em 2016 e foi reabilitado. Em 2020 ele requer a progressão do regime. Em 2020
ele conta 12 meses para trás, obviamente. E nesses 12 meses, se ele não cometeu falta alguma, um dos requisitos ele já cumpriu para requerer a progressão do regime. Ou seja, a progressão do regime ela é analisada dos 12 meses para trás para verificar se houve cometimento de alguma falta grave ou não. E não a análise se houve cometimento da falta grave em todo o período da execução da pena. Logo, essa pessoa, esse rapaz, ele conseguiu progredir de regime. O outro é um agravo em execução penal, eu vou deixar a identificação para vocês também, e fala o seguinte: numa sexta-feira o rapaz foi posto em liberdade e ele deveria ir ao local para a colocação da tornozeleira. E quando ele entende que aquele local era para a colocação da tornozeleira em tal dia, em tal horário, ele não comparece, porque era a véspera de final de semana, e ele entende então que deveria ir na segunda-feira. Na segunda-feira ele vai ao local e descobre que aquele não é o local para a colocação da tornozeleira eletrônica. Bom, ele não ligou para o advogado, ele não procurou, nenhum auxílio, uma ajuda para procurar saber onde era o local para que ele pudesse colocar a tornozeleira eletrônica e retornar para a sua casa e não ter que voltar para o sistema prisional. Bom, isso não aconteceu e o juiz então entendeu nesse momento que ele estava em fuga. E aí, por incrível que pareça, embora o advogado tinha comentado que ele não sabia ler direito, ele se confundiu, mas ele não teve a intenção de fuga, porque ele foi a vários lugares com a intenção de colocar a tornozeleira e não eram os locais corretos, Bom, ele infelizmente, o desembargador, ele conheceu a peça, mas não deu provimento, ou seja, foi considerado como fuga e ele regrediu de regime, ou seja, ele retornou para o regime fechado. Enfim, antes de terminar, eu queria falar com vocês a respeito, só causar uma reflexão, E toda reflexão ela é boa quando a gente compreende ela e entende o porquê. Por que eu penso assim? Por que eu tenho esse tipo de pensamento, de posicionamento referente a esse assunto? E a reflexão é o seguinte: segundo Manuel Pedro Pimentel, destaca que seu aprendizado nesse mundo novo e peculiar, ou seja, quando a pessoa está adentrando pela primeira vez ao sistema prisional para o cumprimento da pena, é estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. Fica aí a reflexão para vocês. Eu espero vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.